Oi, com você, Tânia. Todo mundo tem que aceitar, né, a gravação e vamos que vamos. Pois é. Pode anunciar aí, Fábio, o que vai ser feito para essa semana, para essa sessão. Essa sessão vai ser uma sessão muito importante. A Tânia vai fazer o evangelho conosco hoje, aí depois ela conta um pouquinho mais como vai ser o título, o capítulo e segue com a explanação. Né? Muito boa noite a todos vocês que estão aí no centro, todo mundo que está nos vendo aqui através da internet. Também uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para aqueles que vão assistir depois no canal lá do centro, né? Que é uma conquista muito boa ter o evangelho lá para a gente, sempre que a gente quiser e puder, né? Dar uma relembrada, dar uma assistida e olhar. Depois a gente vai fazer o capítulo 43 do livro Pão Nosso, se não me falha a memória, que eu vou lê-lo e fazer os comentários também para vocês, tá? Mas, Tânia, vai com você aí, começa já. Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou convidar todo mundo que está no centro, que está online, para que nós possamos serenar um pouquinho os nossos pensamentos, respirando fundo, acalmando o nosso coração, para que possamos, nesse instante, sintonizarmos com todos esses amigos espirituais desta Casa Espírita João Batista, que sempre nos recebe com muito carinho, com muito afeto, para que juntos, Pai, estejamos ligados na mesma energia, em busca dos seus ensinamentos, ensinamentos que sempre nos auxiliam na nossa caminhada, na nossa jornada, nessa busca incessante de sermos pessoas melhores. Nós agradecemos, então, por essa oportunidade, agradecemos por estarmos saudáveis, agradecemos pela existência da Casa Espírita João Batista e de todos esses integrantes que sempre emanam tanto amor, tanto carinho. E assim nós damos por iniciada, nesse momento, a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, o nosso evangelho de hoje é um evangelho muito simples, que a gente nunca ouviu falar e que a gente vai tirar de letra, né? Que é amar os nossos inimigos. O capítulo 12, e nós vamos falar do item 7 e 8, que também é um item super fácil. Ele é tão fácil que ele é bem pequenininho, que diz o seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Todo mundo achou fácil? Acho que a gente nem precisa comentar, né? Porque nós já estamos doutores nesse evangelho, não é assim? Então vamos lá, né? Vamos comentar um pouquinho o que a gente pode tirar ainda de proveito desse evangelho, que vem nos alertar. Lá atrás, na época de Moisés, tinha-se a lei de Talião, né? E a lei de Talião falava o quê? Olho por olho e dente por dente. Que é uma lei que fala de quê? Que fala da vingança, né, gente? Se alguém me magoou, eu vou magoar também. Se alguém me bater, eu vou revidar, né? Então, toma lá, dá cá. E aí, nós fomos crescendo com essa lei, até chegar Jesus e falar o quê para nós? Não é assim. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Eu fico pensando, assim, no meu íntimo, que depois de mais de 2000 anos, nós ainda temos dificuldade de entender essas leis e principalmente de praticar. Eu fico pensando lá quando Jesus veio, né? Que estava todo mundo acostumado à lei de Talião. Como que as pessoas ouviam isso? Porque eu penso que até hoje a gente ainda tem uma dificuldade de praticar, né? Quando as pessoas falam assim, como assim?
eu vou apanhar de um lado e oferecer o outro. Nessa hora, a gente brota lá do nosso íntimo o quê? O nosso orgulho, né? Porque é claro que quando Jesus fala isso, nós estamos falando de uma metáfora, né, gente? E não de uma realidade de oferecer a outra face. Mas mesmo dentro da metáfora, nós ainda temos uma grande dificuldade de não revidar uma ofensa, ou de não nos sentirmos magoados quando nos ofendem, né? E Jesus vem falando justamente o quê? Só um pouquinho de calma, né? Vamos esperar um minutinho antes de revidar. Vamos analisar a situação primeiro, né? Quando ele fala em amar os inimigos, ele sabe que nós não temos ainda uma condição de realmente amar os nossos adversários, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, porque nós ainda estamos numa fase de aprendizado. Mas ele nos sugere o quê? Que nós não tenhamos ódio no coração, que nós não tenhamos o sentimento de vingança, que nós não tenhamos raiva, né? Ele quer apenas que nós neutralizemos a situação. Lembrando, gente, que nós não precisamos ser a palmatória do mundo, achando que nós precisamos revidar porque a pessoa errou, senão ela vai ficar impune. Não tem nada disso. Todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E nada fica impune perante aos olhos de Deus. Então, nós não precisamos nos preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. Nós não precisamos revidar uma pessoa que está nos ofendendo. Porque tudo vai chegar num lugar correto. Nós precisamos nos preocupar com os nossos sentimentos e com as nossas atitudes, e não dos nossos amigos, dos nossos companheiros, né? Então, assim, quando fala amar os nossos inimigos, ainda é uma coisa muito forte para nós. Mas se nós não tivermos um sentimento de vingança, se nós não desejarmos mal à pessoa, já é um grande progresso. Eu acho que para nós que estamos reunidos aqui hoje, que conhecemos a doutrina espírita e que estudamos a doutrina e que estamos sempre em busca, né, de aprendermos alguma coisa, talvez a nossa parte teórica até de estudo esteja um pouquinho além da nossa prática, né? Mas nós estamos em busca dessa prática também. Nós somos privilegiados, eu acho, nesse sentido, porque nós temos uma doutrina muito esclarecedora, que nos ensina que nós somos responsáveis pelos nossos atos, e não pelos atos dos outros. Então, se nós aprendemos a perdoar, o mérito vai ser todinho nosso. Aquele que nos ofendeu vai responder pelas suas atitudes. Nós não precisamos nos preocupar com isso, né? Agora, Emmanuel diz, né, uma frase muito legal, quando ele diz o seguinte, que pagar o mal com o bem não precisa dizer que nós estamos cuidando daquele que fez o mal. Nós podemos cuidar dele com oração, nós podemos lamentar a atitude dele. Nós, espíritas, eu acredito que não desejamos mal aos outros. Será, gente, que quem está aqui reunido conosco? Todo mundo com o microfone fechado, ninguém quer colaborar comigo, né? Alguém deseja mal aos outros aqui nessa salinha? Silêncio total. Quer dizer que esse sentimento ainda está lá no fundinho? Não sei. Não sei, mas alguém já passou por uma situação quando fala assim,
Nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Não aconteceu uma coisa boa. Mas aí o outro vira e fala assim, mas também, né? Ele buscou isso com as mãos, né? Não é só isso Ele também. merecia, Você porque falou, ele era uma pessoa difícil. viu? Oi, Edmur. Você falou, também tem a parte involuntária, né? Que você não tem a consciência e pratica, né? Então, tem essa parte também, né? Tudo é um Então, exercício. mas você entende, assim, no meu ponto de vista, não sei o que vocês pensam. Quando nós fazemos sem ter consciência, a nossa responsabilidade é menor. Sim, mas não deixa de praticar. Deixa de praticar, com certeza. Vai ser cobrado pelos seus atos, mas com uma responsabilidade infinitamente menor. Você concorda? Por isso que é o exercício da vida nossa, né? Sempre estarmos evoluindo, exatamente para que a gente reflita aqui os nossos atos, para que a gente possa realmente se conscientizar de algo que a gente fez de mal. É isso. Olha, eu acho que essa fala sua, assim, olha, da reflexão com o nosso comportamento, eu acho super importante. Porque quando nós não conseguimos olhar para nós, quando nós achamos que tudo que a gente faz está certo e perfeito, não vai haver crescimento, né? Nós só vamos conseguir crescer e colocar nossa doutrina em prática se a gente tiver um esforço. E esse esforço é uma coisa muito individual, né? Nós vivenciamos situações hoje de amizades que têm anos de convivência e que se desfazem por uma simples atitude. Porque um errou e o outro não conseguiu perdoar. E aí você pega anos de convivência e joga fora. Ou joga fora, ou arruma um compromisso para a próxima, né? Porque nós vamos ter que resolver tudo isso. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente analisar e buscar realmente perdoar aqueles que não estão agindo adequadamente. Eu acho que nós que estamos aqui, talvez tenhamos um privilégio de não ter um inimigo velado, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente gasta um pouco de energia com coisas bem menores, mas existem situações que o perdão tem que existir muito grande, realmente, né? Quando um filho, quando uma pessoa da sua família sofre um assassinato, né? Os pais sofridos e terem que perdoar aquilo. Então, assim, eu acho que isso é realmente o verdadeiro perdão. Eu acho que a gente aqui, que estuda a doutrina, poderíamos dizer que a gente temos inimigos, né? Nós temos dificuldade de relacionamento, às vezes, com algumas pessoas, mas não são inimigos velados, vamos dizer assim, né? Existem situações bem mais difíceis. E mesmo assim, a gente tem dificuldade ainda em praticar, né? A gente tem dificuldade de pronunciar a palavrinha desculpa. Quantas vezes a gente está no trânsito e uma pessoa entra na nossa frente e se a gente não estiver sereno, a gente reclama daquela pessoa? A gente, às vezes, fala um nome indevido. Por quê? Porque a gente está sendo contrariado naquele momento. E aí a gente acha que o nosso orgulho fala mais alto nesse momento, que a gente acha que a pessoa não tinha esse direito. Então, assim, eu acho que a intolerância também hoje é uma coisa que a gente precisa trabalhar um pouco para facilitar essa convivência. Eu busquei no livro Reformador uma mensagem que fala muito a respeito de como a gente convive com os nossos inimigos. Eu gostaria de ler para vocês. Eu tenho 5 minutos, Ana, é isso?
Fábio, é 5 Não, minutos? você tem 14 minutos. Mais 14. Ah, que bom, então. Isso, estou tranquila, então. Então, vamos lá. Na revista Reformador, tem uma mensagem que diz o seguinte: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, é claro isso, gente, que não dá para amar um amigo como a gente amaria um adversário, né? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Isso acontece bastante, né, gente? A gente fala assim, não, eu já perdoei, eu só não quero conviver. Alguém já passou por isso, não? Não, já perdoei, já esqueci, nem ligo com isso mais, mas não quero conviver. Então, que perdão é esse, né? É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É difícil, né? É um texto pequeno, que eu acho que fala tudo. Quando a gente fala que é não se opor a obstáculos de reconciliação, é uma coisa para a gente pensar muito, mesmo porque nós precisamos ter consciência e certeza de que nós não vamos deixar nenhum compromisso para trás. Seja nessa encarnação ou na próxima, nós vamos ter que resolver tudo. Então, assim, o objetivo, gente, o nosso ponto de chegada é o mesmo. Ele está traçado. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Mas, assim, nós não temos outra opção além de buscarmos sermos pessoas melhores. Além de trabalharmos o nosso orgulho. Porque quando a gente fala em não amar e não perdoar, o que fala mais alto? É o orgulho. Que é um vício muito sofrido, muito difícil, e que muitas das vezes atrapalha o nosso progresso. A gente sabe que o nosso maior laboratório, que a nossa maior dificuldade é a convivência, né? É a convivência dentro do nosso lar, onde estão os nossos desafios, é a convivência no nosso trabalho, é a convivência com os vizinhos, com amigos, é a convivência na casa espírita, onde a gente tende a achar que é fácil porque todo mundo estuda a mesma doutrina, mas não é fácil. Porque uma coisa é a gente estudar e outra coisa é a gente praticar, né? Então, nós sabemos que tem aí uma grande diferença entre a teoria e a prática. Então, assim, depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui estudando o mesmo evangelho e entendendo coisas novas e diferentes, porque devagarinho a gente vai crescendo. Mas a gente entende que é um crescimento lento, né? E no Reformador também fala que para a gente poder crescer espiritualmente, né? O mestre sempre combateu as trevas, espargindo a luz. Ou seja, Cristo, gente,
sempre, sempre, sempre pregou o amor. Mas ele não pregou com palavras, ele pregou com atitudes, né? Ele pregou com um exemplo. E eu acho que é isso que a gente está precisando. Combateu a violência pregando a paz. A intolerância com a indulgência. Alguém aqui é intolerante? Não. Todo mundo tranquilo, né? Desde que tudo esteja do nosso jeitinho, a gente é super tolerante, não é assim? O inconformismo com a compreensão. Todo mundo aqui é compreensivo, né? A gente entende quando o filho não faz o que a gente quer, a gente vai calma, tranquila e tenta entender o motivo dele, né? Ou a gente já fica impaciente, né? Quando as coisas não saem dentro do nosso contexto, dentro do planejamento, mesmo assim a gente é super compreensivo, não é assim, gente? Estou achando essa turminha super boa. Todo mundo vai tirar nota 10, né? Os queixumes com a resignação e a fé. Meu Deus. Alguém reclama de tudo aqui, de todos? Não. Só um pouquinho, né? E alguém reclama de si mesmo? Alguém já acordou, já chegou no final do dia e falou, meu Deus, não estou conseguindo conviver nem comigo hoje. Acontece, né? Quando a gente tem esse discernimento e pensa assim, o que eu estou causando, por onde eu estou passando, né? Porque aí a gente começa a exigir a paciência e a tolerância dos outros, né? A vingança com perdão. Então, está aí dentro do nosso evangelho, né? Falando de amar os nossos inimigos e esquecer a vingança. Só que quando a gente fala em vingança, às vezes a gente tende a achar que são atos muito fortes e muito pesados. E às vezes às vezes temos atitudes vingativas sem perceber que estamos sendo vingativos, né? Então precisamos ficar atentos a isso também. Porque temos vícios tão enraizados no nosso perispírito, nas nossas atitudes, que às vezes nós agimos indevidamente sem percebermos o que nós estamos fazendo. Então, é importante a gente pensar nisso. Combateu o egoísmo com a caridade. Não só a caridade material, né, gente? Vamos falar um pouquinho da nossa caridade moral, né? Que nós temos oportunidade de praticá-las 24 horas por dia. Com bons pensamentos, com boas atitudes, com carinho, com ouvido, né? Muitas das vezes, encontrando um irmão nosso na rua, pedindo coisas materiais, nós podemos fazer uma prece naquele momento, né? Pedindo aos amigos espirituais que acolham aquele irmão, que o auxiliem para que ele consiga sair dessa dificuldade toda, né? Então, assim, a caridade, a gente sabe que é o nosso melhor aliado, que muitas das vezes a gente começa pela caridade material, mas o que a gente precisa praticar mesmo é a caridade moral, né? O ócio com trabalho. Achei ótimo isso aqui do ócio com trabalho. Outro dia, estudando a doutrina também, eu descobri que a preguiça também é um vício, gente. Né? A gente achava que a preguiça era só uma preguicinha mesmo, assim, né? Não, a preguiça é um vício. Tem pessoas que não conseguem se libertar realmente da preguiça, que tudo é difícil, que tudo é complicado, e vai chegar no plano espiritual, vai ter dificuldade para poder resgatar isso, né? No filme do Nosso Lar, tem até uma passagem interessante nesse sentido, de uma senhora que chega para o governador pedindo para ver a família. Não sei se vocês se lembram dessa passagem.
e ela pede que ela estava com saudade dos familiares e que ela queria vê-los. E aí o governador diz o seguinte, fala assim, mas você não tem nenhum bônus hora. Você precisa de ter algum bônus para a gente poder permitir que você vá até a sua família. E aí ela fala assim, ah, não, se for para eu trabalhar, eu prefiro continuar sem vê-los. E ela não vai mesmo trabalhar. Então, você pensa que realmente é uma dificuldade do espírito mesmo, né? O orgulho com a humildade. Esse aqui a gente nem precisa comentar, né? Que o orgulho é a nossa maior dificuldade, que é o nosso maior entrave, que é o que nos mais que atrapalha e que a gente precisa vencer. Parar de achar que nós somos melhores do que os outros têm menos direito que nós. Então, precisamos muito trabalhar isso. E, para finalizar, o ódio com amor, né? Que é com amor. E se a gente tem dificuldade de amar, a gente podia, pelo menos, começar a respeitar. Porque eu acho que o respeito já é um caminho para o amor, né? E nós temos dificuldade de respeitar a maneira do outro, o comportamento alheio, a forma com que eles se falam, com que eles se comportam, porque a gente sempre acha que a nossa verdade é a verdade mais verdadeira. E não é. Não é. Nós estamos todos no mesmo crescimento. Uns mais avançados um pouquinho, nos quesitos, outros menos, e é por isso que nós estamos juntos, para que nós possamos aprender uns com os outros, para que nós possamos caminharmos juntos, né? Auxiliando naquilo que nós já aprendemos e aprendendo com o outro naquilo que nós temos mais dificuldade. É por isso que nós temos essa oportunidade maravilhosa, dentro dessa doutrina que sempre nos esclarece, que nos mostra que nós podemos pedir desculpa, que nós podemos perdoar, que nós não somos pessoas inferiores por isso. Pelo contrário, quando nós perdoamos, nós precisamos ser mais fortes do que quando nós vingamos. Porque quando nós perdoamos, nós estamos passando em cima do nosso orgulho. Nós estamos vendo a situação do outro. Nós estamos tentando compreender a dificuldade e a fraqueza do outro. E da mesma maneira, gente, nós precisamos aprender a pedir desculpa pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Porque nós ainda somos espíritos infantis, nós ainda estamos em fase de crescimento. Então, nós precisamos aprender a pronunciar essa palavrinha tão mágica e tão fácil de falar. Mas desculpa verdadeira, né? Que venha do nosso fundo ali do coração. Me perdoe, eu errei, eu não tive intenção. Ou se eu tive intenção, eu não agi adequadamente. Precisamos pensar um pouquinho nisso. Meu tempo acabou. O Fábio é rígido. Não posso passar mais. Obrigada a todos por essa oportunidade. Adoro estar aqui com vocês. Sinto muita falta dos abraços lá da sexta-feira. Espero que em breve a gente possa estar todo mundo junto novamente, né? Peço desculpa se não falei adequadamente, se poderia completar mais alguma coisa. Fiquem à vontade para a gente continuar aí trocando ideias, tá bom? E muito obrigada. Tânia, obrigado você, foi muito bom te escutar. E me parece que em janeiro a gente vai estar voltando com o Evangelho no Centro. Um passarinho me contou, e está aí uma excelente oportunidade para a gente se rever lá, todo mundo, né?
E o desafio vai ser continuar online também, porque eu acho que é muito legal quem não pode estar lá, né? Às vezes a gente, por conta de viagem, trânsito, família ou outros problemas, não pode estar lá, mas quer muito participar, né? Então, legal se a gente continuar online também. Mas obrigado, tá? Pela explanação, muito boa. E deu já até um pano de fundo aqui para o que a gente vai para a leitura do Pão Nosso do capítulo 43, né? É muito legal. Bom, obrigado, tá? Eu vou fazer a leitura do livro agora. Vou compartilhar com vocês, tá bom? A minha tela. Vocês estão vendo já? Ainda não abriu para mim, mas está dizendo que você vai compartilhar. Acho que está demorando. Agora sim. Então tá bom. Então aí todo mundo pode acompanhar. Então é o livro Pão Nosso, capítulo 43. O título é Boas Maneiras. E vem com uma frase aqui de Jesus que é: E assenta-te no último lugar, né? E tem algumas passagens parecidas com essas, em vários momentos, né, que são narradas. Mas vamos lá. O mestre, nessa passagem, proporciona inolvidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exigindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações, né? E, para mim, essa leitura aqui, ela tem um ponto, ela tem uma parte muito parecida com o que a Tânia falou, mas de outra maneira, né? Que é como que a gente trata as nossas emoções, como que a gente se melhora, né? No que ela falou é como a gente pode amar mais aqueles que não nos amam ou que nos fizeram alguma coisa, como a gente perdoa, né? Como a gente evolui para esse estágio. E aqui a gente fala de quando nós detemos um conhecimento maior que o outro, quando nós sabemos mais do que o outro de alguma coisa, né? E da doutrina, como que a gente coloca isso para as outras pessoas sem ofuscar aqueles que estão presentes ali, né? Sem desdenhar, sem ser arrogante, né? Com humildade, né? Exercendo a caridade. Esse é um desafio muito grande, porque dentro da gente, o mesmo que às vezes impede a gente de pedir desculpa ou de perdoar, que é o orgulho,
às vezes a gente também tem aquele orgulho de que a gente sabe mais, de que a gente já vai no centro há 20 anos, de que a gente já fez o curso 1, 2, 3, 4, 5, de que a gente já foi onde Chico nasceu, de que a gente já leu todos os livros de Kardec, né? Então, às vezes a gente se engrandece, a gente se envaidece, né? O ego, em alguns momentos, ele Vaidade, né? aflora. Oi? A vaidade, né? A vaidade aflora, né? E nesses momentos acontece algo muito ruim, que é boa parte das vezes você não consegue tocar outra pessoa, você não consegue, é, entre aspas, mudar o que ela pensa, né? Você acaba levantando um muro, né? É muito comum isso. Se vocês pensarem assim, às vezes, quando a gente fala da nossa crença, a gente fala do espiritismo, ou alguém fala de uma outra crença para a gente, às vezes a pessoa se coloca numa postura assim de dono da verdade, né? De que ela sabe, porque ela, de novo, né, já estudou, fez isso, fez aquilo outro, e repara que tudo que ela te fala, às vezes acaba não tendo tanto efeito, porque gerou uma barreira ali, né? Então, acho que é um desafio para nós também nos melhorarmos nesse sentido, né? Como que a gente consegue ali tocar o coração do outro, mesmo sabendo que a gente sabe mais, mesmo sabendo que a gente frequenta o centro há 20 anos, mesmo sabendo que a gente já leu inúmeros livros, e tudo bem, que bom que é assim, a gente tem que melhorar mesmo, né? A questão aqui não é que a gente não deve se melhorar e fazer tudo isso, a gente deve cada dia melhor, né? Passos adiante, evolução sempre. Mas como que evoluindo, a gente não perde a humildade do início, do começo, né? A pequenez ali de quem um dia não sabia nada, né? Eu acho que é assim que a gente conecta com o outro, né? E também, a Tânia falou de passos, né? De dar passos ou de começar devagarzinho, né? Né? A gente às vezes não vai, se a gente, né? Às vezes, infelizmente, ainda deseja o mal para o outro, ou não quer perdoar, ou não sabe. É difícil virar essa chave, né? Não é um interruptor de lâmpada, né? Aceso, apagado. Eu aperto aqui e perdoei. Não é assim. É um processo, né? E como para tudo, então, que a gente possa, né, refletir sobre esse ponto como sendo melhor do que alguém em alguma coisa, eu me coloco de uma maneira que eu me igualo ao outro para partir daí, junto com ele, progredirmos, né? Acho que esse é o ponto final aqui, né? E que a gente possa, de novo, né, trabalhar o nosso orgulho, o nosso ego, que não é fácil, né? A gente gosta, né, de se promover um pouquinho às vezes, né? A gente sabe que a gente é diferente, sabe um pouquinho mais, né, ali, né? É natural, a gente tem esses instintos, né? Assim como quando a Tânia falou de perdoar, né, o outro, às vezes a gente é espírita, mas a gente fala assim às vezes, né? Bom, não posso generalizar para todo mundo, mas posso falar de mim, uma confissão aberta aqui, né? Às vezes eu já pensei, né? Nossa, a gente sabe que tudo que a gente, né, fizer, depois a gente vai ter que reparar, né? Nossa, tomara que chegue rápido o reparo para aquele ali, né? Porque ele tá precisando, né? Eu já pensei isso Eu já várias perdoei, né? vezes. Mas ele está merecendo, né? Eu perdoei, mas podia aprender mais rapidinho, né? Ali a lição, né? Podia chegar rápido essa lição, né? Então, então assim, é difícil, né? A gente às vezes se livrar de algumas coisas, né? Por completo e tal, e talvez é por isso que a gente volta para aqui tantas outras vezes, né? Mas enfim, vamos caminhando, um passinho de cada vez, e a gente chega lá, né? Muito obrigado, tá? Por vocês hoje, e agora a gente vai fazer as vibrações, né? Esse momento muito sublime, muito importante, onde a gente, né, ora, manda, né, os nossos pensamentos em prol dos nossos irmãos, né? Obrigado, Gracinha. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom estar com vocês no momento do Evangelho, no momento das vibrações, no momento desse aprendizado. Isso faz nos alegrar, nos deixa mais unidos ainda. Então, eu convido todos vocês que, com o pensamento ligado a Deus e a Jesus, nós possamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, que é doar o amor em formas de vibrações, vibrar pelo nosso planeta Terra,
Vamos mentalizar esse planeta lindo, maravilhoso, momento que nos encontramos todo florido, trazendo para nós todo o incentivo, toda energia benéfica para nos fortalecer e agradecer a Deus por esse encanto que colocou nas nossas vidas, proporcionando para nós mais uma condição de estarmos aprendendo para o nosso próprio evolução espiritual. Vibremos, então, pelos países que se encontram em guerras, pelos povos que estão naquela situação tão triste. Vamos pedir a Deus e a Jesus que tenha misericórdia desses povos, para que eles possam ser corajosos, que eles possam vencer esses desafios que eles se encontram neste momento. Vibrar por todos os países, aqueles que se encontram na miséria, aqueles que se encontram em situações difíceis, como terremotos. Vibramos por todas essas criaturas que passam por essas situações e que, às vezes, nós reclamamos de alguma coisa que nos acontece. Agora, imagina esse povo que está numa condição dessa. Vamos ter misericórdia e orar por eles, para que eles possam vencer esse momento tão triste que eles se encontram. Vibremos também pelos hospitais, por aquelas criaturas que ali estão em desespero. Muitos deles naquele medo da morte, achando que já vai desencarnar, desesperado, que não sabe o que vai encontrar pela frente. Oremos por eles, vibremos por eles, para que eles possam ser assistidos pelos nossos irmãos espirituais e toda a equipe médica do espaço, e também os nossos irmãos profissionais da medicina, que possa dar todo auxílio, toda atenção a eles que tanto necessitam. Vibremos pelos idosos, quantos deles em casa de repouso, em asilos, mesmo em seu lar, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Vibremos por essas criaturas, que as nossas vibrações de amor possa preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens, jovens que estão em busca de sucesso profissional. Vibremos por eles e, principalmente, vibrar pelos jovens marginalizados, muitos perdidos pelas drogas. Que Deus, na sua infinita bondade, possa auxiliar essas criaturas para que eles saiam dessa situação que se encontra. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possa conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Olha a lição de hoje. Vibremos também pelos irmãos que se encontram desempregados. Vibremos para que eles tenham novamente oportunidades de trabalho. Vibremos por aqueles irmãos que se encontram depressivos, Senhor. Que a espiritualidade amiga possa dar um apoio espiritual a esses irmãos para que saiam dessas condições que eles se encontram por um amanhecer melhor. Vibremos também, Senhor, pela paz e união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos entes queridos, familiares, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor e receba toda a nossa gratidão. Vibremos nesse instante pelo nosso lar, mentalizando o nosso lar envolvido numa grande luz, que esta luz vinda do nosso Pai possa trazer ali energias de amor, de paz, de luz a todos, para que possamos nos unir cada vez mais na compreensão, no Evangelho de Jesus e estar melhorando as nossas condições espirituais. E assim vamos vibrar também pelo João Batista, esse centro que nos acolhe, por todos os trabalhadores que fazem parte deles, para que eles sejam amparados de luz e de amor. Vibremos pelos nossos irmãos que estão nos assistindo. Estamos, assim, aprendendo mais uma vez a lição do Evangelho e que possamos colocar em prática, perdoando sempre,
para que nós possamos sermos assim, ter paz, porque a paz que nós sentimos dentro de nós é a melhor forma possível de vivenciar o Evangelho de Jesus. E assim vibremos por todos que nos ouvem, por todos o que necessitam, por todos aqueles que estão sempre ao nosso lado. Que Deus e Jesus abençoe, ilumine a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, né? Muita luz a todos nós, né? O tempo já está estourando aqui, não vou me alongar muito, não. Ana, você faz a prece? Sim. Para a gente finalizar. Obrigado. Envolvidos que estamos nessa paz, com as palavras do Evangelho, as reflexões sobre o perdão, sobre o amor aos nossos inimigos, sobre como podemos melhorar a cada dia, com essas vibrações que alegram o nosso espírito, que fortalecem a nossa alma. Pedimos permissão para encerrar a reunião dessa noite, com a certeza de que na próxima semana estaremos reunidos em seu nome, Senhor, para continuarmos esse estudo nas noites de sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças Uma a Jesus. ótima reunião para todos gente. vocês aí no Obrigada, centro. Obrigada. Obrigado pro pessoal que obrigada. tá Boa online. noite. Bom final de